Total, que bom que vocês vieram. Antes da nossa palestra, a gente vai começar aquele preparo que a gente sempre faz para a gente entrar na ambiência, para todo mundo poder se conectar, poder entrar, baixar aquela energia que às vezes vem acelerada. Uma mensagem que talvez alguns de vocês já conheçam, que já apareceu em outros trabalhos nossos aqui, mas por algum motivo foi também trazida para o dia de hoje. É a mensagem do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. E a mensagem diz o seguinte: privilegiamos os acontecimentos no mundo de fora, não dando a atenção devida ao que está acontecendo em nosso mundo interior. É preciso inverter isso. É do mundo interior que nascem as atitudes que poderão transformar nossa vida num céu ou num inferno. Entretanto, se o homem vive inconsciente do que se passa dentro de si mesmo, sua realidade exterior facilmente se transformará num caos. Quem conhece a si mesmo está no caminho mais próximo da felicidade por duas razões. Está consciente de suas virtudes e por isso utiliza todo o potencial de que sabe ser portador, e está consciente das suas imperfeições, e assim pode combater o mal que ainda existe em seu mundo interior, evitando agir em prejuízo de si mesmo. O homem mais poderoso do mundo, sem dúvida alguma, é o homem que mais se conhece. O mais fraco e impotente, ainda que fisicamente forte, é o que ignora a si próprio. Vou começar com uma reflexão fortíssima, né? Pra gente começar aqui. E que fala de autoconhecimento. E aí a minha pergunta, eu acho que a gente sempre tem que buscar isso: qual foi a última vez que a gente parou para realmente olhar no nosso interior? Qual foi a última vez que a gente parou para entender o que está acontecendo, não na ótica de olhar para fora, mas sim de olhar para dentro, né? A gente passa aqui na vida por muitas situações, por muitas fases, momentos de alto, momentos de baixa, gangorra, montanha-russa, você pode dar vários nomes a isso, mas acima de tudo, a gente só consegue resolver as coisas que estão afetando o nosso dia a dia, trazendo aquelas angústias que a gente sofre, olhando para dentro de si e achando o caminho. Então que a gente saiba hoje todo mundo está aqui, nesse dia especial, para poder dividir esse momento aqui em família, como a gente sempre sente quando vocês estão, e que a gente possa entender, olhar para os nossos problemas, sim, não com aquele olho crítico só, mas com o olho de quem quer melhorar, de quem quer resolver. E tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje está aqui querendo se melhorar, de alguma forma, nesse domingo aqui com a gente, podendo dividir esse momento. Antes de iniciar, eu vou pedir para a Ismênia fazer a prece de abertura. Oi, gente, boa tarde. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, imaginarem Jesus na tela mental de cada um de vocês e agradecer. Agradecer por essa oportunidade, por essa reunião em família, por dedicarmos um pouquinho da nossa tarde para aprender, para buscar, caminhos que nos levem a sermos melhores, que nos levem a caminhar segundo os ensinamentos do Cristo, segundo o que Deus espera de nós. Não seres perfeitos, mas seres que buscam cada dia o seu melhor, a sua melhor versão. Então que possamos deixar todas as preocupações de lado, todos os pensamentos, que possamos dedicar esses pequenos minutos apenas a ouvir, a aprender, a trocar uns com os outros, a receber esse amor através das palavras dessa palestrante de hoje, através dos espíritos que aqui estão, que prepararam esse ambiente, que prepararam essa tarde de amor. Fica conosco, mestre amigo, que assim seja, graças a Deus. Vou chamar a nossa palestrante, a Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Sempre uma alegria, é a segunda vez que eu venho, mas me dá a impressão que eu já estou tanto aqui. Nós nos encontramos durante o sono e é uma alegria poder compartilhar o tema que nos foi sugerido, a gente poder compartilhar do que a gente estuda, do que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E o tema: se não sei o meu plano reencarnatório, como descobrir e viver o meu propósito de vida? Esse foi o tema que vocês encontraram
né, na conversa de vocês trouxeram. Eu trouxe uma historinha para a gente poder entrar no tempo. Essa história se deu na Índia. Havia uma aldeia na Índia e nessa aldeia morava um sábio. E este sábio, ele era conhecido pela grande capacidade que ele tinha de adivinhar o futuro. E como acontece até o dia de hoje, a gente adora saber do futuro, porque nos dá a impressão que não tem trabalho nenhum, né? Que vem pronto. E aí esse sábio, coitado, não tinha paz. Onde ele estava, alguém ia lá perguntar, seu sábio. E esse homem foi ficando cansado e ele resolveu ir para a floresta. Ele foi para a floresta, mas eis que encontraram a casinha do homem. E o sábio não precisava de muito para se movimentar, para levar com ele, então ele mudou-se mais para frente. E foi avançando na floresta, mas sempre era localizado. Até que ele logrou êxito e conseguiu um lugar bem lá para dentro. E ele ficou um tempo respirando em paz. Ninguém da aldeia o encontrava. Anos depois, 2 jovens resolveram realizar uma caça. Inexperientes, resolveram caçar. E caçando, buscando, e corre para aqui, corre para ali, e corre para tentar a caça, inexperientes. Então eles foram se adentrando, se embrenhando na floresta. Se embrenharam na floresta, eis que anoiteceu. E anoitecendo, eles se deram conta, o que a gente faz agora? Sem alimentos, sem abrigo, vamos poder voltar, porque a gente não conhece o caminho, tem que ser claro para a gente poder entender o caminho. Aí olharam para o lado, viram uma luzinha lá embaixo. Então vamos até a luz. Uma lâmpadazinha. Vem lá chegando. Na Índia tradicional, a hospedagem é obrigatória. Se faz obrigatoriamente, se hospeda com muita generosidade. Nós vamos ser recebidos de alguma forma. Lá chegando, era um casebre, bateram na porta, abre a porta, o sábio. Eles não conheciam o sábio, eram muito jovens, o sábio já há muito tempo tinha saído, mas eles sabiam dos traços que descreveram, ele falou, nossa, esse é o sábio. E o sábio, eles contaram, nós viemos buscando uma caça, nos perdemos, estamos aqui. Eu imagino que o sábio falou, ufa, graças a Deus. Vou ter que adivinhar o futuro. Foi para perguntar. Então tomaram banho, comeram, dormiram. Ao acordar, bem de gente, né? Olha só, seu sábio. Eu tô aqui. Nós vamos embora, não vamos voltar nunca mais? Dá pra dar uma ajeitadinha aí, dizer o nosso futuro? Aí o sábio falou, não é possível. Vocês me disseram que era só para dormir. E agora eu vou ter que falar. Por favor, seu sábio, olha, meninos, o futuro não é uma coisa rígida. Tá bom, mas vai aí, adianta aí pra gente. O que é? 2 jovens. Aí um para um, ele olha e fala assim, olha, você vai ser rei. E ele fala, como eu, pobre, não tenho nada, como é que eu vou ser rei? E olhou para o outro e falou, olha, você vai morrer dentro de 1 ano. E você dentro de 1 ano vai ser rei. Morrer como? Eu jovem, na flor da idade. Meu Deus. Esse é o futuro. E eles saíram, chegaram à aldeia e contaram do sábio. Esse sábio, o que o sábio disse era lei, então estava certo. Então você vai morrer e você vai ser rei. Eis que o que ia ser rei deixou vir à tona o melhor dele. Então ele começou a exercer já o reinado, de coroa e tudo. Quando eu for rei, você vai ver o que eu vou fazer. Ah, se eu fosse rei, isso não estaria acontecendo assim. E aquele que ia morrer pensou assim, bom, já que eu vou morrer mesmo, vou me desprendendo das coisas e vou só desfrutar das coisas boas, vou tentar fazer o melhor de mim, já que daqui a 1 ano certo eu vou morrer. E ele começou a reverter todo um processo na vida dele e começou a ser muito mais leve, levando a vida com muito mais tranquilidade. Passou 1 ano, a morte nada para um e a coroa não foi para a cabeça do outro. 1 mês, 2 meses depois, vamos lá procurar o sábio. Com a gente ele furou, vamos lá desmoralizar o sábio. Entraram na floresta e lá chegando, ô seu sábio, pela primeira vez eu deu 2 furos ao mesmo tempo, né? Porque nós dois, ele falou, olha, eu expliquei para vocês, o futuro não é rígido, o futuro é flexível. Vocês não prestaram atenção.
Mas olha só, aí o rapaz, o que é pobre, começou a contar, olha só, quando nós estávamos vindo para aqui, ele encontrou um saco de ouro e um ladrão avançou para ele e eu o defendi e eu fiquei com esse machucado no braço, que ele acidentou o meu braço, eu estou aqui com um curativo no braço e ele só tem esse potezinho de ouro. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou, pois bem, então eu vou explicar. O futuro, ele é entremeado com o passado, porque ele é resultado de um presente. Você ia ser rei realmente, mas como você foi arrogante, prepotente, e você se perdeu nesse caminho, você vai caber só o seu potezinho de ouro. E você, que realizou as tuas escolhas de forma boa, solidária, com generosidade, não vai precisar morrer. Você vai continuar vivo, aconteceu só esse acidente. Mas o futuro, ele é resultado. Se ele é resultado, ele não é rígido, ele é flexível. Então, com essa história, a gente adentra na nossa pergunta, que é, se eu não sei do meu plano reencarnatório, quando a gente fala que já tem noção de plano reencarnatório, o que nós já estamos dizendo para nós? Que já conhecemos que estamos na reencarnação. Se nós já entendemos que estamos na reencarnação, nós já também compreendemos que existe encarnação. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou claramente aos espíritos sobre a encarnação. E a resposta na questão 132 diz assim, a finalidade da encarnação é a perfeição. Então isso está estabelecido, é a perfeição. E quando não acontece de se aperfeiçoar em uma encarnação só, que não é possível, uma encarnação só, o que acontece? Reencarnação. Então, esta pergunta que nós estamos nos fazendo, essa pergunta diz assim, bom, eu já me situei. É isso? Porque a doutrina espírita, as questões não são para os outros. A gente gosta muito de dizer para o outro que aquilo que foi falado, foi dito, é a sua cara, né? Assim, foi para você. Né? Mas na verdade a doutrina é toda pra gente. Toda pra gente. Então, quando a gente lê que nós somos uns espíritos reencarnados, não podemos nos esquecer que a finalidade é a perfeição. A reencarnação é recurso de amor do Criador para que nós possamos chegar à perfeição. E aí essa questão continua. Se eu não sei, como é que eu vou descobrir e viver meu propósito da vida? Se eu já tenho em mente que eu estou reencarnada, eu preciso ter em mente que existe uma finalidade do autor da vida, que é a perfeição. Eu não posso me distanciar desse entendimento. Eu não tenho que decorar esse entendimento. Eu tenho que compreender este entendimento. Não é decorado, porque o que decora, a gente pode esquecer. Não é isso, a gente se distrai com alguma coisa e esquece. Então, não é decorar. Eu preciso compreender. E aí, quando eu paro para compreender que eu estou em um processo de reencarnação, eu preciso saber separar meu sonho do meu projeto. Porque nós, enquanto espíritos, nós confundimos projetos com sonho. Sonho é aquilo que eu quero alcançar. Se eu quero alcançar é a perfeição, porque eu já compreendi que naquele processo em que a gente veio treinando, experiência mineral, experiência vegetal, vivendo a experiência animal, experiência hominal, vamos encontrar nas afirmativas, chegaremos à angelical. Ah, não acredito. Acreditando ou não vai. Determinismo. Na experiência hominal, o que nós vamos pensando hoje? Se o meu ontem me fez viver a reencarnação, que é o meu hoje,
eu preciso olhar para mim hoje, que eu me vejo no meu ontem. E o meu amanhã será resultado do meu ontem mais o meu hoje. Isso, se nós conseguirmos alcançar essa compreensão, nós vamos ficar muito mais leves, até para compreender as nossas tentativas. Que a gente começou a inventar um bocado de nome, a gente inventou o pecado. E aí, pecado é feio, a gente esquece e finge que não experimenta. Pecado é erro do alvo. Pecado é erro do alvo. Se nós conseguirmos compreender que os nossos equívocos traduzem apenas a mira errada, a gente focou equivocadamente, a lente estava alterada. Se a gente conseguir fazer dessa forma, nós vamos conseguir restaurar o que foi feito e vamos conseguir refazer o caminho mais facilmente. Então, quando nós perguntamos assim, o que eu estou fazendo aqui? Na Terra. Nesse momento nós estamos vivendo agora. Se a gente ficar distraído, nós vamos dizer, meu Deus, eu não mereço estar nesse planeta assim, não é isso? Eu não mereço estar no estado do Rio de Janeiro. Eu não mereço ter que pagar um seguro tão caro por causa de um carro. Nós começamos a achar que nós não merecemos. Porque nós estamos nos esquecendo que nós estamos mergulhados em um oceano de consequências. Porque tudo é tão feio que eu prefiro achar que eu não fiz parte. E fazendo de conta que eu não fiz parte, eu sou vítima desse processo todo. Porque a gente foi adquirindo culturas, nós fomos vivendo culturas, criando, gerando culturas, e nós fomos estabelecendo o certo e o errado, o bonito e o feio, esses conceitos. Não estou dizendo que sejam equivocados. Os conceitos são resultados. Quando chegar o momento em que aquela informação que não é bonita, que é feia, não me atender mais, ela até desaparece. Quantos atos praticados por nós, que hoje nós nos esquecemos completamente, e ao lermos nós ficamos, meu Deus, não é possível. Não é isso? Como é que pode? Dá a impressão que foi um grupo absolutamente à parte, que inventou algo tão drástico e que, graças a Deus, que eu não fiz parte. Por exemplo, em Roma, o filho de quem era? Do homem. Aquela mulher paria. O que acontecia com aquele filho? Aquele homem olhava e dizia, não, porque filho era muito caro. Continua sendo, né? Mas naquela ocasião, filho, muito caro. A vida era muito cara. É que a gente não lembra. Vê que o exemplo de Jesus, de salteador da estrada, era comum, era normal. Nós estamos hoje reeditando o medieval em nós. Aquela coisa atávica, que ainda não resolvemos, da caverna, nós estamos reeditando hoje. Então, era assim mesmo. O salteador passava pelo caminho e salteava. O que o homem fazia com o filho em Roma? Ele levantava. Tem algum defeito, ele ficava na pedra. As feras comiam. A gente pensa nisso, meu Deus, que desumanidade. Esse conceito de humanidade e desumanidade, ele vem proporcional à nossa condição de compreensão. Nós precisamos entender isso. É bom nós entendermos isso para que nós possamos entender até o serial killer. Que nós possamos entender os nossos companheiros que estão aí, né, no crime de toda ordem. Compreender que o grau de concepção dele, de compreensão, não é o seu. Não é o seu. Ele não vê como você vê, ele não entende como você entende, ele não alcança como você alcança. E aí está essa grande jogada da vida, é nós sermos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos e uns tão necessários aos outros. É fantástico nós pensarmos isso. É fantástico. Você falou essa coisa do
do filho, eu estive na África recentemente, até mais ou menos uns 10 anos atrás, existiam tribos que ainda faziam isso com crianças com deficiência. Isso. Deixavam um lugar para as feras. Isso. Realmente foi muito difícil. Eu consegui conceber que isso acontecia ainda há, sei lá, 10 anos atrás. Isso. Uma forma muito clara de você compreender que não é feio nem é bonito, como aquele grupo consegue alcançar, consegue entender essas coisas. E isso é bom pra gente, porque o sentimento nosso precisa ser um sentimento de compreensão. E quando nós pensamos em compreender, pensamos em levar para casa, botar no bolso, botar na cama para dormir com a gente. Não é isso. Isso é muito importante nós entendermos. Porque à medida que nós não entendemos isso, essa quantidade de espíritos desejosos, vocacionados por instinto ao mal, encontram em nós, que estamos aqui nesse espaço extremamente especial, encontram em nós sintonia, abrigo. Porque se eu olho e censuro, critico e abomino e faço um juízo de valor, eu entrei na sintonia dele. Isso é uma coisa muito séria. É muito sério isso. Então é interessante a gente pensar nessa hipótese. Quando nós abraçamos a escravidão, ou nós acreditamos que todos nós que estamos aqui nunca experimentamos a escravidão, ora escravo, ora escravocrata, já vivemos. Nós fomos acreditar que nós estamos em um processo evolutivo, todos nós já experienciamos vários status da sociedade, vários momentos da sociedade, vários modelos da sociedade. Até hoje, que dificuldade a gente tem ainda, se nos esforçar muito, lavar um copo na própria casa. Melhor deixar o copo na pia. É isso, o esforço. Arrumar a cama. Né? Tem alguém que vem fazer. Sujou, limpou. Não é difícil? É difícil. Nós temos ainda algumas coisas que a gente ainda não conseguiu descodificar em nós. Restaurar para viver outras experiências. Nós estamos aprendendo ainda. Aos 7 anos, o escravo tinha os olhos perfurados. Porque a partir dali ele não podia mais fugir. Era uma realidade? Era uma realidade. A Sinhá, a dona, sabia que o marido dela acasalava com as escravas. Ela sabia que ele acasalava com as escravas. Aquela criança que nascia era irmão do filho dela. E ela realizava toda a vingança possível ali, absolutamente humano. O que vai fazendo a diferença é o grau de compreensão que nós vamos tendo. Hoje, quando nós falamos em duelo, é absurdo. Como é que você pode imaginar? Existe duelo velado, não é? Mas aquele absolutamente capitulado na lei, das ordenações do reino, hoje não existe mais. E as pessoas naturalmente iam, matou, palpou, voltou, ficou lá o corpo, o dono do corpo, o dono do defunto levava e ele ficava. Então nós vamos percebendo que a história, ela é muito importante na nossa vida para nós contextualizarmos. Então a doutrina espírita também nos convida para contextualizar. Por quê? Porque nós não podemos dar saltos se não conseguirmos esses saltos no nosso construto mental. Podemos dar saltos? Podemos. Obrigatoriamente, aquela encarnação, você obrigatoriamente tem que ficar naquele nível que você está para desencarnar e começar ali, dar o primeiro passinho? Não. O que acontece com a gente? A gente sobe o degrau, encontra a outra parte do degrau, a sua barreira. Eu posso continuar ali, não posso? Posso. Mas eu posso me esforçar para superá-lo. Então, quando nós pensamos assim, qual é a finalidade da minha encarnação? Eu não posso me dissociar que a finalidade é chegar à perfeição. Agora, o que eu preciso pensar? Quais são os recursos que eu já posso me valer? E é assim, que eu já posso me valer. Porque em outras religiões, a gente tentou utilizar recursos que não cabiam na gente ainda. Não cabiam na gente. Eu não posso copiar os modelos de renúncia, por exemplo, de alguém. Porque para mim vai ser sofrimento. Não é renúncia.
E se é sofrimento, não está realizando o efeito da minha vida. Eu não posso. Eu posso admirar uma pessoa pelo que ela faz e me tornar solidária a ela no que eu puder. Mas eu não posso viver aquela vida. Porque se eu insistir, o que vai acontecer? Eu vou naufragar e ainda arrastar outros naufragando. O mundo de prova e expiação é um mundo que apresenta como resultados ainda muitas distrações. Como os Espíritos dizem. O que Jesus disse? Nós não somos maus, nós somos distraídos. Quando Jesus disse para Pedro, disse junto a todos, que haveria de ser negado 3 vezes, olha o susto, que isso? Imagina. Imagina. Quando Zaqueu, publicano, odiado, porque ele pagava a dívida do cidadão e ele subrogava a dívida. Então, ele aplicava juros para ganhar. E aí o ódio era muito grande, porque ele também era judeu e ele se vinculou a Roma, trabalhava para Roma. O que ele faz? Ele sobe numa árvore. É de baixa estatura, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Claro, evidente. Que Jesus não precisava nem que ninguém dissesse, ó, Zaqueu está ali, né? Outro tipo de questão. Jesus falou, Zaqueu, desce daí, eu quero a sua companhia, eu vou pernoitar na sua casa. Todo mundo levou um susto, como é que pode? Ele não está sabendo, ele não entendeu o que ele está falando. Olha só, a gente está acompanhando ele, a gente está conversando, a gente está se desdobrando. Ele não merece. Era uma confusão, porque o entendimento em relação ao reino dos céus e os apóstolos, os seguidores de Jesus, naquela briga incrível de reino dos céus, tem que deixar a roupa, andar quase pelado, porque não pode ter roupa, aquelas coisas todas que a gente vai fazendo assim, né? Nós vamos pegando o entendimento e adequando no nosso construto, né? Assim, eu preciso, para eu traduzir o que eu penso, juntar os meus recursos. Aí, tem que avisar para Jesus. Vocês imaginam Jesus de braço dado com aqui? O pessoal está aqui, fala com ele você. Fala você. Coitado, ele vai dar um furo, vai ficar desmoralizado. Ele está com aquele cara. E Jesus foi caminhando com Zaqueu, sabendo. E tudo foi a última viagem de Jesus, que ele ia caminhar à frente. E aí Jesus, Zaqueu vai contando para Jesus as coisas que ele faz. Humberto de Campos narra lindamente isso, quando o servo fiel, que ele diz assim, você é meu servo fiel para Zaqueu. Que Zaqueu começa a contar assim, olha, eu dei emprego, as pessoas estão vindo, né, de outros lugares para cá, já montei cidades, estou ensinando para eles a prática e a técnica da plantação, da agricultura. Quem não tinha emprego passou a ter, então tem uma cidade montada. Nos falou muito bem. Servo bom e fiel. E enquanto isso, os outros estavam sem entender nada. Coisa nossa. Porque no estágio que nos encontramos, nós vamos nos acomodando com o que nós pensamos. E aí nós ainda pensamos que temos que copiar modelos. Modelos. Aquele copia e cola, com uma tecnologia hoje maravilhosa, né? Copia e cola, você vai, copia e você bota e vai adesivando. Aí vem, o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação? Eu preciso consultar alguém. Mapa astral. Mapa astral para saber como vai ser daqui para frente. É ótimo. É uma ciência? Sim. Não, vou procurar uma cartomante. Olha, eu não acredito não, mas ela é uma vidente. Ela é uma vidente maravilhosa. Aí nós vamos. Essa busca nossa é absolutamente humana. É humana. É humana. Não tem nada de feio, de errado, de pecado. É humana. É uma busca que vai demonstrando que nós estamos ansiosos para chegar à perfeição. Estamos. Esse impulso do Criador em nós não se apaga porque a gente se equivocou na vida. Não se apaga. Não se apaga o impulso de que nós seremos efetivamente esta perfeição para a qual fomos criados. Nós vamos nos perdendo no caminho.
E aí, quando foge do nosso controle, é feio. Está errado, não é isso? Está errado. Aí a gente vai nesse processo todo de feio, de bonito e errado, e nós vamos nos distanciando do eixo. Qual é o eixo? Somos nós, espíritos, autores da nossa história, maestro dessa orquestra complexa que é a própria vida. Porque a gente vem de uma cultura judaico-cristã, por exemplo, que não é por acaso, nós estamos aqui, que disse pra gente que a gente foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Ele é todo perfeição, e a gente é acidentado por cada diabo da maçã, lá da Eva, com a confusão toda, e a gente arrasta a encarnação com esta culpa miserável, tentando ser a perfeição e ao mesmo tempo dizendo, ah não, Deus nem me vê, Deus nem me olha, Deus não sabe nem quem eu sou a última das criaturas, está na mão de Deus, Deus que sabe. E com isso, o que vai acontecendo com a gente? Emocionalmente, a gente vai se perdendo de nós. Quando a doutrina espírita chega na nossa vida, para nos convidar, um aspecto absolutamente filosófico, nos convidar a pensar. Pensar. Se somos criados simples e ignorantes, tudo que nós apresentamos hoje é resultado de um esforço que nós fizemos para chegar até aqui. Tanto aquilo que já deu certo, que já conseguimos experimentar, deu certo ficar sobre 2 pés, deu certo, a coluna, né, já está aguentando. A emoção ainda está sobre 4, muitas vezes. Na emoção estamos sobre 4 ainda. Mas já conseguimos ficar sobre 2 pés. Já conseguimos desenvolver um sentimento maior do que a cachorrinha tem pelos filhotes. Já conseguimos pensar no futuro, já conseguimos pensar em consequência. Nós sabemos que vamos morrer, aí a gente entra em desespero, não é por causa da morte. O nosso desespero é porque tantas vezes já morremos que a gente sabe que a gente se encontra com a gente mesmo. Não tem um Deus de barba, né? Lá dizendo, tem um caderninho aqui, a fichinha. Pega ali para ver, um ponto para você. Não, não existe isso, que ainda até inventou para dar um alívio. Mas não existe. Nós sabemos que ao deixarmos o corpo físico, nós nos deparamos com quem? Conosco. Com tudo que temos, que criamos, que fizemos. Aí não tem carteirada, não é isso? Não tem carteirada, não tem pistolão. Não tem. E André Luiz, de forma muito brilhante, repórter fantástico, não nos mostrou isso? Quanto tempo Silas esteve ali ao lado dele e não viu? Não viu. E não estava desamparado. Não viu. E aí a gente vai percebendo com a doutrina espírita que nós precisamos, no corpo físico, estreitar esses laços vibratórios. Mas só que ainda está muito confuso para a gente, porque se a gente é tão errado, comete tanto pecado, faz tudo errado, como é que a gente vai estreitar esse laço? Meu mentor até esqueceu, nem me vê, não é isso? Fiz tudo errado na encarnação. Essa ideia de tudo errado vai fazendo com que a gente se olhe com desprezo. E o que vai acontecendo conosco no processo? É o resultado que nós estamos aí enfrentando. A quantidade de depressão que nós vamos tendo, o suicídio, essa falta de amor por nós, porque nós vamos idealizando uma pessoa perfeita, completa. Até porque a gente às vezes lida com pessoas que aos nossos olhos estão tão bem, não é? A pessoa está tão bem e não vale nada, né? E está tão bem, eu que valho tanto, estou tão mal. O que nasce esse sentimento pra gente? Devo ter feito alguma coisa muito errada no passado que eu estou pagando, né? A gente adora essa história, né? Pecado, né? Eu cuspi em Jesus, joguei pedra na cruz, botei esmalte, não sei aonde, né? Assim, qualquer coisa botando, né? A minha que fala, eu passei esmalte na mão de Jesus, ele botou a mão na cruz, já aperfeiçoando as tragédias.
Fazer chiclete na Santa Ceia. Chiclete na Santa Ceia. Pois é, então, esses conceitos todos, a gente fala assim brincando, mas isso vai sendo introjetado em nós, até por mentes desencarnadas. Nós vamos criando espaços assim de brincadeiras, mas essas mentes desencarnadas que sabem onde querem chegar, se valem desses entendimentos ainda tão equivocados que nós temos, e nós vamos nos distanciando de nós mesmos, e automaticamente nós vamos deixando de viver o mais rápido que já poderíamos estar vivendo, a perfeição. Aí quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos em algo estanque, não é isso? Qual é o modelo e guia que nós temos? Jesus. Né? Esse é o modelo guia que nós temos. Aí nós imaginamos que Jesus foi assim, feito de uma modelagem diferente e foi colocado assim no mundo. Se a gente é católico, ele veio pelo Espírito Santo. Se a gente já entendeu melhor, a gente sabe que ele foi colocado no útero. Então, só que ele foi diferente. Jesus é de outra realidade. E se ele era de outra realidade, eu nunca vou chegar a ser. E essas afirmativas vão nos trazendo um sentimento de baixa autoestima, de menos-valia. Aí vem a doutrina espírita e diz assim, olha só, não precisa você se preocupar com o teu futuro. Cuide do seu presente. Não precisa ficar revirando o passado. Agora já tem um avanço muito grande, graças a Deus, no momento que nós nos encontramos, que os traumas, aquilo que eu não resolvi, eu posso tratar. Terapia de vidas passadas. Outras terapias que estão. Eu posso tratar aquilo que ficou mal resolvido, decisão que eu tomei naquele momento emocional da minha vida e que eu, como não zerei a conta para vir, eu sou um contínuo, eu preciso olhar para isso para compreender o que é isso. Agora vamos pensar sempre eu, não é o outro. Eu preciso compreender, eu preciso aceitar, eu preciso fazer a leitura. Não é porque está no Evangelho, não é porque está no Livro dos Espíritos, não é porque o pastor falou, o padre falou, ou o presidente ou o expositor falou. É porque eu preciso compreender. Compreender o que me leva a ter, por exemplo, uma claustrofobia. Mas eu preciso querer. Eu preciso querer. O que me leva a ter medo de ficar, não sei, a criança, imaginação, a ficar no lugar que faltou luz. O que acontece? Quais são os monstros que eu fui criando na minha mente? Quais foram? Hoje, com o avanço dos estudos, você pode saber que foi até um trauma intrauterino. Está comprovado. A mãe teve aquele trauma e você, naquela ligação absolutamente visceral, você captou o trauma porque você não é filho daquela mãe por acaso. Né? Você não foi jogado naquela barriguinha de joguinho de dado? Tem uma razão de ser. Então você captou aquilo ali e aquilo ficou seu também. Ou você bebê, a família falava disso, e você foi captando, então você vai tratar. Mas a maioria é criado aqui mesmo, por nós. E precisamos nos perguntar, eu tenho pavor a cachorro, porque quando eu era pequena, o cachorro correu atrás de mim. Sim, mas até quando? Você era pequeno, você cresceu. O cachorro não vai correr mais atrás de você. Vamos tratar onde está isso? Ah, não quero. Tudo bem, mas você pode. Você pode tratar onde está isso para que você se liberte. Você pode se desgrampear desta emoção para você alçar voos. Você não pode alçar voos toda cheia de bolinha de ferro nos teus pés. Você tem que perguntar onde está o seu ganho para isso. Essa é a proposta da doutrina espírita da reencarnação. Eu não preciso saber o que eu planejei para a presente encarnação. Olha para você. Como é que você é quando você é contrariada?
Como é que você é quando a vida te diz não? Como é que você é quando você precisa se esforçar para alguma coisa e você vai cozinhando aquilo e você pula 7 ondas, come romã, e bota a calcinha vermelha, e bota a calcinha não sei o que, e bota a blusa amarela, e bota... Como é que você está lidando como? Como você está lidando com isso? O que é isso? Hoje já podemos, nós espíritos, sem culpar o passado, já podemos buscar recursos para que nós possamos compreender todas essas ideias que nós fomos alimentando ao longo do nosso processo reencarnatório. Porque nós não somos o agora. Nós somos um conjunto de pessoas, um batalhão de pessoas materializado no agora. E que esse batalhão interage. Esse batalhão interage. Esse batalhão não dá licença que agora sou eu, tá? Meu CPF é esse, sou eu, os outros todos. Não! Nós vamos vivendo essas experiências todas. A doutrina espírita, ela nos convida a refletir a esse respeito. E aí, na reflexão desse respeito, como é que a gente faz? A gente ora, logra êxito no primeiro momento. Ora, a gente não logra êxito no primeiro momento. Ora, a gente quer copiar o que o outro fez e deu certo para ele. Ora, eu vou copiar e não vai dar certo para mim. O que eu preciso parar e pensar é dizer assim, se não deu certo, eu preciso verificar os meios que eu me vali. Quais foram os meios que eu utilizei? Eu vou rever esses meios. Eu vou rever. Em revendo esses meios, eu vou perceber que o resultado que eu queria alcançar, eu não poderia alcançá-lo com os recursos que eu estou usando. E nós gostamos de dizer que a gente pega o ônibus errado. O ônibus nunca está errado. A gente é que não sabia qual era o itinerário que nós queríamos. Porque se o ônibus está dizendo que vai para tal lugar, eu preciso perguntar ao motorista. Passa por tal lugar assim, assim? Se eu não perguntar, eu entro no ônibus. E aí ele não passa em tal lugar. Meu Deus, o ônibus está errado. Não, esse era o itinerário dele. Foi você que pegou o itinerário. Então, existe um itinerário que é chegar à perfeição. Mas como eu vou chegar à perfeição se eu faço parte de uma cultura dissociada deste encontro comigo? E se eu criei ao longo da minha experiência reencarnatória um modelo que não sou eu? Porque eu posso criar um modelo que não sou eu, que eu até admiro, mas eu não consigo. Aí eu vou perguntar assim, como é que eu posso viver o meu propósito de vida? O que você chama de propósito de vida? Você está chamando propósito de vida projeto? Não pode ser. Porque projeto você encerra um, começa outro, você revê. Você avalia o projeto você muda, você começa de uma forma, você termina de outra forma. Aí nós vamos nos perguntando, nós precisamos nos perguntar. A doutrina espírita na nossa vida, ela bem entendida, ela é libertadora. Libertadora. Inclusiva. Progressista. Porque nós vamos começando a compreender que só tropeça quem está andando. Só cai para ralar o joelho quem está tentando. É assim. E qual é a fórmula? Não existe. Jesus veio nos apresentar os diversos recursos. E o maior de todos é o amor. Mas assim mesmo, ele não disse, você vai encontrar amor, né, comendo aquela fruta. Quando você comer aquela fruta, você vai estar amando muito. Não. Uma passagem de Maria de Magdala, quando ele diz, Maria, ame. Que ela fala, poxa, Senhor, já amei tanto. Não, os filhos não são seus. Sugestão. Ela fez a escolha. Ela fez a escolha. Quando todos se foram, os leprosos chegaram, ela olhou e falou, bom, todo mundo foi, só resta aqueles, então eu vou com eles para contar sobre Jesus. Escolha. Poderia também não ter feito. Não poderia? Poderia. Poderia falar, não, já que todo mundo foi mesmo, eu vou voltar para a vida que eu tinha, pelo menos ali. O que aconteceria com ela? Continuaria seguindo na estrada evolutiva.
continuaria caminhando na estrada evolutiva. Porque este processo todo de evolução é contínuo. Ele não encerra numa encarnação. E a doutrina nos alivia. A doutrina é para nos aliviar desse sentimento que a gente veio ao longo das sucessivas encarnações alimentando de pecado, de castigo, de incompetência, de abandono, de inferno, essas questões todas emocionais na nossa vida. Então, quando a gente pergunta se eu não sei o meu plano reencarnatório, entendeu? Se eu não sei o meu... Dando oportunidade. O meu plano reencarnatório, todos nós estamos aqui, todos nós, sabemos que reencarnamos. Nós reencarnamos porque nós vamos chegar à perfeição. Reencarnamos para isso. Agora, claro que cada qual, nas suas escolhas do ontem e nas necessidades do hoje, cada qual vai vivendo as experiências necessárias. Então nós não sabemos. Então, se nós sabemos disso, claro, evidentemente, qual é o meu propósito de vida? Aprender a lidar comigo nesse contexto todo. Porque é lidando comigo que eu vou aprendendo a lidar com o outro. E é lidando com o outro que eu vou aprendendo a lidar comigo. É um processo fantástico. Fantástico. Porque quando eu paro para compreender que é difícil para mim, eu vou compreender que é difícil para o outro. Eu preciso compreender. Mudar é fácil? Não. Ah, mudar é só querer. Mudar e querer é fácil, é igualzinho? Não. Eu quero, mas eu tenho que mudar tanta coisa. Tenho que sair da minha área de conforto. Sim. Então eu quero, mas não quero muito. E aí eu começo a dizer, eu até queria, mas você... Olha, me atrapalhou. Aí nós saímos o quê? Terceirizando. Porque, na verdade, esse querer ainda é um querer proporcional à nossa possibilidade de realizar o querer. Então, eu preciso compreender isso. E a medicina está tão adiantada que hoje nós temos na psiquiatria medicação adequada, a neurologia nos apoiando, medicação adequada, medicação que pode ajudar o cérebro a fazer seleção de pensamentos. Porque nós estamos hoje no mundo de prova e expiação, mas muito mais avançado do que o mundo de prova e expiação que a gente começou. Então hoje tem remédio que vai ajudar a pessoa que está precisando a arrumar os pensamentos. Arrumar os pensamentos. Já está no SUS, já? No SUS. Estamos distribuindo na farmácia popular, Mas aí, olha só que coisa boa ela ter colocado isso. Eu preciso compreender que o remédio vai me ajudar e eu preciso querer fazer. Porque é assim, eu não estou dormindo bem à noite. Toma Rivotril. Não é assim que a gente faz? Toma Rivotril. Qual foi a causa? Mas qual é a causa? Você não dorme por quê? Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim, minha avó... Isso é herança. Não, mas olha só. Por que você não dorme? O que acontece com você? O que acontece? Nós vamos dormir. Tá vendo filme de terror, tá botando luta, a casa tá um pandemônio, deita na cama com 1000 coisas para resolver. Olha só. Você tem que entender. Você tem que entender que você vai precisar se educar. Se educar. A proposta é chegar à perfeição. Vamos se educar. Então a gente, o que acontece? A gente não quer mudar nada, mas quer o resultado idealizado. Não é isso? Não é isso? Só isso. Eu achei muito quando eu pensei. A gente não quer nada, mas a gente quer. Não é isso? O resultado idealizado. Então, a medicina está avançada, mas se faz necessário o querer do autor, do maestro daquela vida. Se está no SUS, mas será se todos que estão no SUS se veem como sujeito do processo? Ou quer só dormir? Ou quer só... Ah, eu quero mais pensar nessa coisa, quero resolver isso e pronto. Então, a doutrina vai nos convidando a fazer essas reflexões que são importantes. Importantes. O remédio tal
É necessário? É necessário. Mas se você perguntar, até quando eu vou tomar esse remédio? Aí pro resto, até no meu caixão você bota que vai que eu acordo. Mas, na verdade, né? Por quê? Por que tem que ser assim? Nós precisamos nos perguntar. A doutrina, no seu viés fantástico filosófico, só chegou a ter nome desse viés. Por quê? Por que tem que ser assim? Eu sou com esse temperamento igual ao do meu pai. Por quê? A gente gosta, né? O que não presta, né? O que não presta, a gente pega da família, né? O que tem virtude é nosso. A gente conseguiu. Nossa, tão inteligente. Tão fofa. Agora, os defeitos não, é grosso, é safado. É mulherengo, né? Igual o pai, né? É leviano igual a mãe. Nós vamos aprendendo com a doutrina que nós somos herdeiros de nós mesmos. E se somos herdeiros de nós mesmos, o nosso amanhã está em nossas mãos hoje. As minhas companhias de amanhã eu estou arrumando todas hoje. Olha só, hein, gente? Por favor, lembre-se de mim. As companhias de amanhã nós estamos estreitando hoje. A gente deixa alguém pelo meio do caminho hoje, né? Fica, né? A moda, eu sou antiga, então eu posso... Na instituição, as crianças ficam explicando tanta coisa. Fica e larga pelo meio do caminho, o outro arrebentado com a emoção. Ah, eu falei que estava só ficando. Gostou porque quis. Né? Gostou porque quis. Aí vai embora. Aí pensa que aquela emoção vai ser levada para algum lugar. Aí, o futuro, quem está encontrando, olha lá. Não é assim? Não precisa nem na cartomante pra Não, saber, não né? precisa. Nem nos búzios, nem na tarô, nada disso. Para saber. E aí nós já estudamos que vimos o quê? Quando a gente se equivoca, mesmo que o outro nos perdoe, sabendo que a gente é imaturo, ingênuo, distraído, sei lá o quê, mas a psicosfera do planeta nós precisamos restaurar. Por isso nós estamos aqui hoje. Pagando nossos impostos, pagando nossas contas, passando apertos diversos que poderíamos não estar passando, que Joana mesmo fala, poderia já muito aí. Mas se eu não faço hoje mais, eu já fiz do ontem. E qual é meu papel hoje? Restauradora. Só que eu estou perdida ainda, aí fico com raiva. Eu quero restaurar, mas não é assim. Eu quero restaurar de maneira muito mais... Aí eu vou para outro país. Lá, nossa, muito mais evoluído. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. E vou experimentar lá, porque a dívida acompanha o devedor. Isso é a coisa mais certa que existe. Aí chega lá, não dá certo, esse país não vale nada, não serve pra nada, vou voltar. Ele que é o problema, não é o país, pode fazer, gente. Porque a gente não entendeu ainda que o nosso amanhã é a mistura do ontem, esse entrelaçamento. E aí nós fomos convidados para estar no Rio de Janeiro, nesse momento delicado, com alguma finalidade. É que a gente não parou para pensar ainda. Qual é a finalidade? A finalidade é falar mal do governo, a finalidade é falar mal da polícia, a finalidade é falar mal de não sei o quê, falar mal... Sim, mas você está fazendo o quê? Ah, eu sou voluntário. Mas eu quero um busto de bronze para dizer... eu estou ajudando a você. Estou ajudando a você. E aí você não reconhece o meu esforço para estar um domingo à tarde aqui. Aí você não reconhece, eu fico magoada com você, porque eu sou voluntária. A gente gosta disso, eu sou voluntário, tá? Então não me bota regras, não. Você tem que beijar meus pés pelo favor que eu estou fazendo. A gente não entendeu nada ainda. Não é nada. Que nós somos convidados a restaurar a psicosfera, porque aquelas pessoas que nós ferimos, a maioria já seguiu, nem lembra mais da gente. Nem lembra, porque quando você desculpa, você perdoa, você esquece, você segue. Você sai daquela onda. Porque nós vivemos mergulhados nesse oceano de ondas. Eu saio, eu esqueci. Chega lá. Mas o planeta precisa da minha vibração amorosa, restauradora. Restauradora. Aí vem a secretária para minha casa, que eu preciso ter paciência com ela, compreensão, tolerância. Vem aquelas pessoas no meu ambiente de trabalho.
vem o familiar, vem os agregados aos familiares, né? Assim, os filhos são maravilhosos, mas vem as noras. Filha maravilhosa, vem genro. Aí filhos se separam, vem os agregados, não é isso? Tenho 3 netos lindos, aí vem mais 3, vem mais 4, vai chegando, porque tem um filho que casou com a outra, tem não sei quantos filhos, aí vai chegando. Tudo isso que a gente fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu queria só 2 filhos, agora tem 10 na minha casa. Mas isso tudo é o convite à restauração. Restauração. Porque a misericórdia divina é amor. Vai nos permitindo restaurar com amor. Com amor. E quando a gente não entende, qual é aquela fala muito significativa? A dor fará o que o amor não conseguiu. E quando não é por amor, é pela dor. Mas nunca é pela dor primeiro, é o amor. É o amor que vai nos permitindo as aproximações. E como nós temos dificuldade com a mudança, a gente resiste para não mudar, para não sair da nossa área de conforto, aí nós vamos botando adesivos, apelidos, vamos botando e vamos fugir. Então, quando a gente pensar na nossa vida, qual é o meu propósito da encarnação, tenhamos certeza absoluta, é chegar à perfeição. E tudo que nós vamos experimentando, tudo é recurso enviado pelo universo, pelo Criador, para que nós cheguemos à perfeição. Tudo. O desemprego, o descasamento, o não. Porque nós estamos na fase da reparação. Nós temos a fase da expiação e a fase da reparação. Eu tenho tudo para viver no mundo legal, pago minhas contas, faço tudo bacaninha, estudei, né? Assim a gente fala, eu estudei tanto, fazer um concurso, eu não posso desfrutar de uma vida tranquila, porque o meu entorno está todo complexo. É isso mesmo. Você precisa ter tua colaboração agora, teu quinhão de cooperação. Teu quinhão de cooperação é você multiplicar para aqueles até que você pensa que nem conhece, o que você tem de melhor de você. É você compreender. É você ver que aquele quanto mais delinquente vai ser Jesus em algum planeta algum dia. Compreenda. Que ele não vê o mundo como você vê. E nós gostamos de nos comparar. Olha, eu passei por isso, não fiz isso, mas você, dentro do teu construto, ele não vê como você. Por isso que ele fez. E aí, quando nós conseguimos fazer esse juízo de valor, essa leitura, nós vamos permitindo que as forças amorosas do Criador possam penetrar, alcançar e nós nos juntarmos com essa onda amorosa. Quando eu julgo e censuro, eu me junto a esse equivocado. Quando eu compreendo e irradio para ele uma energia amorosa, para que ele possa sair daquela vibração, que o que ele precisa é disso, sair daquela vibração. Quando nós conseguirmos fazer isso, essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, já não vai fazer parte da nossa vida. Porque nós vamos compreender que somos autores da nossa vida. Nós somos efetivamente maestro dessa orquestra. Porque estar reencarnado é de uma dificuldade muito grande. Estar reencarnado é uma atividade de alto risco. A gente reencarna cheia de propósito, cheia de projetos. Nós temos que pedir muito a Deus que consigamos voltar com algum concluído. Porque a gente se distrai tanto com tanta coisa. Porque a gente já está reencarnado no lugar errado. Na família errada, na casa errada. Aí essa bagunça toda, ai, tomara que eu morra logo por outra coisa. E aí as coisas vão ficando pelo meio do caminho. Eu trouxe para finalizar uma página da Joana. Leia. Leia 2. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Em face de tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais, antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras.
Quando ages por impulso, estás sujeitos a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. É só isso. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automatismos, sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço, e não te das conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão, para adquirir outros bens que são secundários. Para pensar no significado de cada um desses dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. Então, gente, que nós possamos compreender que todos nós que estamos aqui reencarnamos porque precisamos e escolhemos reencarnar. Que nós temos, cada um de nós tem sem número de experiências reencarnatórias, e essas experiências todas foram importantes para que nós pudéssemos ser e possamos ser o que nós somos hoje. Importante pensarmos isso. E o nosso amanhã nós estamos desenhando hoje. Temos em nossas mãos hoje a possibilidade mais rica, que é o poder de decidir. A possibilidade mais rica que existe é o poder de decidir. E temos hoje diversos meios para buscar ajuda, para que nossa decisão seja a mais acertada possível. Nós temos hoje a medicina, que pode nos ajudar. Nós temos a psicologia, temos grupos como esse, que nós podemos trocar, porque às vezes a nossa visão pode estar embaçada. A nossa visão ela pode estar maculada por emoções enfermas. E a gente, abrindo para alguém de nossa confiança, ou para um profissional, ele possa nos mostrar, olha só, você está entendendo de forma equivocada. Essa sua visão não vai lhe permitir o êxito que você almeja. Então nós estamos vivendo num momento muito bom. Não nos deixemos perder pelos momentos delicados, resultados dos nossos enganos do ontem. Não deixemos de considerar o valor da presente encarnação com tantos recursos incomparáveis, que nunca houve tanto avanço tecnológico como no dia de hoje. Não nos deixemos levar pelas emoções equivocadas, pelo que nos mostra a mídia, pelo que nós percebemos, fazendo com que nós fiquemos desesperançosos, desacreditados. Somos nós, os trabalhadores de última hora. Precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar que estamos reencarnados com uma finalidade. Porque se tem coisa na vida que não precisamos nos preocupar é com a morte. Porque o dono da vida controla muito bonitinho, não precisa da nossa ajuda para isso. Não precisa. O capital de vida, cada um de nós reencarnou, a gente pode ampliá-lo ou encurtá-lo. Mas o dono da vida sabe os nossos momentos, nossa necessidade. Então, enquanto estivermos aqui encarnados, não vamos nos distrair porque um número X de óbito aconteceu via acidente de carro, via homicídio, via bala perdida, porque houve esse ou aquela intercorrência absurda. Faz parte. Nos esquecemos, mas já vivemos momentos de barbárie. E agora não. Já vivemos. É que hoje esses momentos não estão combinando mais com o que a gente já percebe da vida. Então ele grita. Mas a gente já viveu, nós já fomos autores de barbaridades, de cortar pescoço e ir para casa dormir, com o defunto do lado. Já fizemos, só que a gente, graças a Deus, já melhorou. Mas não podemos desanimar, não podemos deixar que este momento tão delicado perca o verdadeiro valor deste momento, que é um momento
absolutamente inclusivo para nós como ser humano. O nosso momento agora é um momento convidativo para a restauração. Estamos, ora, espiando, mas estamos reparando. Então precisamos pensar, de que lado eu estou? As desgraças que eu ouço, o que eu faço quando eu ouço as desgraças? As tragédias, o que eu faço? Onde é que me posiciono? Onde é que eu estou? Essa é a proposta da doutrina espírita. Nós pensarmos, alimentarmos em nós a certeza que fomos criados para a perfeição. E Jesus, só é Jesus, porque ele foi ao longo da experiência dele tomando as decisões que eram para ser tomadas. E todos nós, um dia, seremos Jesus de algum planeta. Mas precisamos começar agora. Na decisão agora. Ao invés de eu escolher ficar naquela fileira do que desgraça o mundo, que porcaria, tá tudo errado, tem que matar, tem que prender, tem que não sei o quê, deixa que quem legisla vá legislando, eu participo como cidadão, mas eu, enquanto ser humano, eu preciso vibrar positivamente para que a luz se faça naquela consciência, para que o amor desperte naquele coração. Comece em mim. Comece em mim. Eu preciso, como o Gandhi disse, eu preciso ser a paz que eu almejo no mundo. Eu preciso ser o que de bom eu quero no outro, há de começar aqui. E é difícil. É muito difícil. Precisamos diuturnamente exercer, porque nós ainda estamos atavicamente ligados a sentimentos e a uma cultura não é progressista. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós tenhamos um final de domingo de paz, que possamos ter uma semana de grandes realizações. Quando nós pensamos em realizações, vamos imaginar essas grandes em nós. Não é a realização fora, a realização dentro, né? É a gente ser mais carinhoso com a gente, mais compreensivo, mais grato às sucessivas experiências reencarnatórias. Né? Até o homem da caverna, que habita em nós ainda, foi ele que nos ajudou a chegar aqui. Como é que nós possamos dizer assim, olha só, meu irmão, muito obrigada, mas agora senta um pouquinho, vou pegar de você só o que é produtivo, mas você se acalme, que você me ajudou a chegar aqui até agora. Que Deus nos proteja. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. É muita coisa pra gente pensar, né, gente? Muitos ensinamentos. E a gente só tem a agradecer a você por ter trazido tanta luz pra gente hoje, né? A gente vai fazer a nossa prece e a gente hoje vai fazer o nosso passe coletivo, tá bom? Eu vou botar uma musiquinha, vou pedir aos médicos que se posicionem, por favor.